para o ministério. Porque, na verdade, a questão do ministerial hoje, tem pessoas que querem estar no ministério, mas não quer se preparar. Né, pastor? Se a gente vê um administrador, ele estuda para administrar. Um médico, ele vai estudar para exercer a medicina. E nós, como cristãos, a gente precisa aprender a manejar a palavra de Deus, né? Porque é a palavra de Deus que a gente precisa apresentar para as pessoas. É através da palavra de Deus que as pessoas vão conhecer quem é Deus, que eles vão ter a oportunidade de se converter, aceitar a Cristo, para que eles encontrem a salvação, como as pessoas, sim, estão famintas e desejosas de conhecer a palavra de Deus. Então, para mim é um prazer muito grande estar com vocês. Como falei, agradecer o pastor Laerta, agradecer o pastor Diogo, agradecer a todos os coordenadores, monitores que trabalham para que as pessoas venham a terem esse acesso, na verdade, ao curso, né? Que Deus abençoe a cada um. Muito obrigada. Aos alunos, estendemos a nossa gratidão a vocês, porque o CEIFA existe porque temos alunos. Sem os alunos, não teremos condições de mantermos um seminário. E para nós, irmãos, o seminário, ele é, na verdade, uma missão que nós temos de fazer com que as pessoas venham conhecer a Bíblia, venham conhecer as Santas Escrituras. Hoje, a nossa aula, nós estamos estudando a respeito do livro de métodos de estudos da Bíblia, né? E, especificamente, o método que nós vamos estar utilizando nessa reunião é a análise de versículos, né? Mas antes que eu continue na análise de versículos, eu quero voltar um pouquinho lá. Então, continuando me vendo, né? Vendo o meu slide, né, irmãos? Ou sumiu? Como é que eu faço para manter esse aqui, ó? Calma aí. Deixa eu voltar. Mais um pouquinho para cima que eu preciso. Alguém está me ajudando a passar aí, irmãos? É aqui mesmo. Tá. Ok. Então, tá certinho, tá certinho. Deixa eu voltar aqui, antes de continuar. Então, o propósito desse livro, Métodos de Estudos da Bíblia, é exatamente fornecer meios ao leitor para que ele possa romper as barreiras temporal, linguístico, literário e cultural. A barreira temporal é porque, na verdade, nós estamos hoje, nos anos 2025, a Bíblia ela já foi escrita há um tempo atrás, então, essa barreira temporal, em que muitas das vezes as questões que eram tratadas no tempo antigo, às vezes hoje se torna um pouco preocupante pela situação de que os tempos são outros quando nós estamos falando da barreira cultural. Todos nós sabemos que a Bíblia ela veio pelo povo judeu, né? Então, culturalmente falando, nós que somos um povo ocidental, tem coisas que muitas das vezes a gente não consegue compreender, né, do que foi escrito naquela época pelo povo judeu. Mas é exatamente isso que o livro de métodos vai procurar nos propor para que a gente compreenda e ultrapasse essas barreiras que possam, por acaso, existir. A questão linguística também. A língua, ela é viva, então ela vai se atualizando à medida que os povos vão existindo, vai se agregando novas palavras, às vezes eliminando algumas, como é o caso, quando a gente fala da língua aqui no Brasil, o facto
que era falado antigamente, não sei se vocês vão lembrar do português brasileiro na época da colônia, ele tinha um C facto, que continua sendo utilizado em Portugal, sendo utilizado em Moçambique, que já não se utiliza mais aqui no Brasil. E, às vezes, quando alguém vê um escrito antigo, fala assim, mas que linguagem que é essa? Então, essas barreiras linguísticas também precisam ser ultrapassadas. Como é que a gente faz isso? Através das pesquisas que a gente pode estar fazendo, correlacionando um texto com o outro, para que a gente ultrapasse isso. A questão literária também, compreender que tipo de texto que nós estamos lendo. É um texto de linguagem figurada ou de linguagem literal. Então, é importante que a gente utilize o livro de Métodos de Estudos da Bíblia para que ele nos proporciona esse rompimento de barreiras que possam, por acaso, existir e limitar a nossa compreensão. Tá? E isso nos leva, portanto, esse meio que o livro de Método nos proporciona, a entender a mensagem do texto quando ele foi escrito. Então, é muito importante nós nos atermos ao livro de Métodos. Vou passando para o próximo slide, não sei se eu consigo aqui. Tá. Então, na Bíblia, nós podemos encontrar uma esperança, podemos encontrar a vida e a paz. Eu deixei essas 3 palavrinhas aqui, porque, na verdade, quando nós estamos buscando a Bíblia, estamos buscando respostas, muitas das vezes. Nós estamos buscando compreender a Deus. Muitas das vezes, nós estamos buscando o quê? Encontrar a paz das situações que nos acometem ao longo do dia, ao longo dos tempos, e que a gente encontra essas respostas na Bíblia, e que trazem esperança. Além de trazer esperança para nós, elas nos dão uma vida, porque, na verdade, a gente vive em novidade de vida, não é isso? A Bíblia, ela nos proporciona essa novidade de vida, que nos traz uma viva esperança. Né? Então, ao interpretar a profecia, Deus nos adverte, tá? Esses métodos que a gente pode utilizar, nós precisamos também levar em consideração o que está escrito aí em 2 de Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, né? Porque a palavra nunca foi só um instante, porque a profecia, porque o meu computador tem um espacinho aqui, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. O que é que eu estou querendo trazer com essa informação? Que por qualquer método que a gente possa utilizar, antes de mais nada, nós precisamos entender que a Bíblia, ela é, portanto, voltada ao espiritual, então precisamos orar antes de mais nada, precisamos confiar no Espírito Santo de Deus, que é Ele que vai nos revelar, nos lembrar das coisas que estão escritas na Bíblia, tá? Então, antes de eu prosseguir com qualquer estudo que eu venha fazer de qualquer livro, no caso, nós estamos falando sobre o método do livro da Bíblia, nós precisamos, portanto, orar, buscar ao Espírito Santo de Deus para que ele venha nos revelar o assunto que nós estamos estudando, porque não existe, portanto, nenhum conhecimento que se refere à Bíblia se nós formos buscar apenas de forma filosófica, né? Então, a filosofia, ela pode nos afastar daquele contexto espiritual que nós estamos buscando dentro da compreensão da palavra de Deus. Então, o método, ele é importante,
que ele vai nos ajudar a entender, a ter essa observação que mais aqui na frente a gente vai falar, a interpretação e a aplicação, mas principalmente nós precisamos, portanto, orar, convidar o Espírito Santo de Deus para que esteja conosco, nos munir de materiais que sejam essenciais para o estudo, primeiro, como a gente falou, a própria Bíblia Sagrada, os livros que nós precisamos utilizar, o caderno de anotação, é muito importante que a gente esteja munido com esses elementos para que a gente possa dar continuidade ao estudo. Antes de passar para o próximo slide, tem pessoas que falam, marcar a Bíblia não é correto, porque aquilo que a Bíblia fala que é acrescentar algo. Então, não estou dizendo que a gente precisa marcar a Bíblia. Oi? Olá, irmão Francisco. Bom, vou continuar. Então, não estou dizendo que eu preciso pegar a Bíblia e marcar. Eu preciso da Bíblia no momento para eu fazer a consulta, porque ela, na verdade, é o instrumento principal do meu estudo. Aonde é que eu vou marcar os assuntos que eu estou estudando? No meu caderno de anotação, né? Eu vou pegar, vou anotar os versículos que eu estou estudando, vou ler. Aqui, o nosso estudo, aqui mais na frente, vai nos mostrar, leia pelo menos 3 vezes, a primeira vez em silêncio, a segunda. Quando percebe que não está conseguindo compreender sobre o contexto desse versículo ou do capítulo que eu estou lendo, eu posso procurar um momento, um lugar mais isolado para eu fazer a dicção disso. Quando eu leio, eu consigo me ouvir a voz do que eu estou falando, então eu consigo compreender, às vezes, aquele assunto ou aquela palavra que eu não estou conseguindo compreender. Então, podemos seguir. Eu creio que tem alguém que está me ajudando com o meu slide aí, tá? Então, é muito importante essa questão de anotações. Bom, então, utilizando aqui, voltando para nós um pouco, falando do nosso mestre, Jesus, será que ele utilizou alguma metodologia? Ele utilizou algum método quando ele veio aqui na Terra? Utilizou, né? Que método, então, Jesus utilizou? Né? Primeiro, eu coloquei aqui, começando, há um versículo, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Essa mensagem está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 27. Né? Então, o primeiro ponto, Jesus buscou o que os outros escritores da Bíblia haviam, portanto, dito a respeito dele. Então, é importante que a gente siga o exemplo do Senhor. Muitas das vezes as pessoas falam, eu já entendi esse versículo, então está bom demais, aqui onde eu li, então está suficiente. A gente precisa usar da Bíblia, porque a própria Bíblia se interpreta, né? Então, aquele versículo, às vezes, que a gente está lendo, podemos buscar outros versículos que venham complementar aquela mensagem ou esclarecer mais ainda, né? Além do mais, o Senhor, ele mostrou para nós que ele permitiu que a Bíblia explique a si mesma, né? E quando ele traz alguns versículos lá do Antigo Testamento, ele vai trazendo informações a respeito do que foi escrito a respeito dele, a gente compreende que ele mostra que a própria Bíblia explica a si mesma. Né? Então, como estudiosos da Bíblia, a gente não pode simplesmente pegar um versículo e estamos satisfeitos ali, pelo contrário, nós precisamos de buscar um pouco mais. Né? Podemos seguir. Bom, então, o método utilizado, qualquer método que seja, nós estamos estudando o método sobre o versículo, o outro, aqui no nosso, no livro que nós estamos estudando,
além do método de interpretação, de análise de versículos, vamos estar vendo também o estudo analítico, que, no fim ao cabo, esse de interpretação de versículos é um estudo analítico de alguma forma, mas qualquer método que é utilizado deve envolver a interpretação, a interrelação, a execução prática. O que isso quer dizer? Quer dizer que, quando eu estou lendo um versículo, eu preciso que esses versículos, eles encontrem, além de estar interrelacionado com outros versículos, não pegar versículos isolados, eu preciso também ter isso na prática da minha vida. Né? Pode seguir, está ótimo aí, isso. Então, o livro que nós estamos lendo hoje, que é da página 41 até o 48, análise de versículos, o método de estudo. O primeiro momento, quando nós vamos fazer esse método, utilizar o método de análise de versículos, é preciso primeiro fazer as observações, compreender qual é a ideia que esse versículo está trazendo e qual é o contexto que isso vai levar. Tá? Então, essa ideia, quando é que ela inicia e quando é que ela vai terminar a ideia para poder compreender. Então, o segundo momento é a aplicação e a interpretação, trazer isso na vida prática, compreender também, dentro dessa aplicação e a interrelação, qual é a linguagem que está sendo utilizada. Algumas vezes, hoje a gente consegue perceber que há um pouco de preocupação maior dos pregadores ou dos ensinadores em procurar compreender o versículo, se ele está de forma literal ou está de forma figurada. Acho que vocês já ouviram alguém que falou que Jesus tocou na esquife, era uma pessoa, esquife era como é que chama? Um caixão, né? Então, a pessoa fala, tocou na esquife, era um nome de uma pessoa, porque havia uma falta de uma leitura mais aprofundada. Então, a primeira coisa que aparece ali, finaliza com a letra A, então, pronome feminino, então, esse é um nome. Houve um momento que realmente havia não havia, na verdade, uma interpretação, havia uma busca de coisa mais rasa para estar se pregando a palavra de Deus. De uns tempos para cá, a gente está percebendo que há um despertamento maior na preocupação de compreender as Santas Escrituras, e isso é muito bom para nós, para que a gente possa, na verdade, aprofundar esse conhecimento. A interrelação tem a ver com o resumo desse versículo. Isto é, o que está querendo dizer, na verdade? Não é? Aqui no nosso estudo, o exemplo que foi dado é um versículo, portanto, que está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 12, quando ele o apóstolo Paulo, ele falou aquela palavra, sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. A gente ouviu, eu não sei vocês, já ouvimos pessoas pregando a respeito dessa palavra, né, desse versículo, mas, no fim e ao cabo, a interpretação ou a aplicação prática disso, em algumas das vezes, não tinham nenhuma relação. Por quê? Porque, na medida que falta alguma coisa, esse obreiro começa a o quê? A murmurar. Começa a chorar, ai, Senhor, se esqueceu de mim. Aonde que está, então, a aplicação prática desse versículo? Se eu estou pregando, estou falando sobre ela, eu preciso compreender até onde que esse versículo se aplica, portanto, na prática, né? Podemos continuar. Bom, então, o método de estudo, o estudo analítico, ele vai buscar desvendar as relações de causa e efeito entre os fenômenos. Isto é, um efeito, ou a causa, ela vai levar para
algo que muitas das vezes se torna profundo. Então, para desvendar ou busca o estudo analítico, ele vai buscar desvendar essa relação. O que vai fazer com que aconteça algo qual é a causa que vai levar a um efeito específico de um determinado fenômeno? Como é que ele vai fazer isso? Decompondo o todo por partes pequenas. Isso é, eu quero entender aqui o capítulo 4 de Filipenses, ok? Que é o exemplo que foi dado aqui na nossa revista. Então, eu vou buscar, vou ler o capítulo e vou entender, sim, então, do versículo 1 até 11, está falando de uma situação, do 12 para adiante é outra situação. Então, decompondo partes. E agora, no próprio versículo 12, eu preciso também decompor ele em partes menores, como se diz, é como se fosse um microscópio. Vou decompondo o máximo que eu posso. Para quê? Para que eu possa ter o sentido, compreender essas partes menores, para que eu possa compreender a parte maior. É muito importante essa questão de entender o que é ser abatido mesmo. O que está acontecendo, o que é abundância. Então, essas informações são muito importantes quando eu estou buscando um estudo pormenorizado para levar, portanto, a um ensino determinado, né? Como diz, o estudo analítico é o feijão com arroz de um estudante das Santas Escrituras. Então, não posso me dar por satisfeito, porque eu peguei uma Bíblia de estudo e tem lá alguma ideia de um estudioso que deixou lá escrito. A orientação, na verdade, é que antes de eu ir na Bíblia do estudo, eu preciso fazer o quê? Ler o versículo ou ler o capítulo que eu estou estudando, fazer minhas anotações, e só depois disso que eu vou buscar a Bíblia de estudo para eu fazer um comparativo daquela compreensão que eu tive antes de ir no livro de estudo, na Bíblia de estudo. Ainda preciso utilizar o quê? Uma gramática, eu vou precisar utilizar os auxílios que estão disponíveis para que eu possa compreender o sentido daquela parte das Santas Escrituras que eu estou fazendo o estudo. Podemos seguir? Bom, então, 4 passos que são bem parecidos com aqueles que estavam lá na análise de versículos, aqui falando do estudo analítico. O primeiro passo aí, que é a observação, verificar não só o que eu estou lendo, mas o contexto deste assunto. Quando começa e quando termina a ideia que está sendo transmitida ali. A interpretação. A interpretação, ela tem a ver com portanto, será que eu tenho enfrentado alguns problemas ou não? Nesse exemplo do versículo que foi dado lá no versículo 12, tá? Será que eu tenho servido ao Senhor devidamente, ou quando surge um problema eu murmuro? Então, porque a interpretação, ela tem também a relação com a aplicação que está ali no último momento, não é? Então, eu preciso compreender para mim, existe uma aplicação prática desse ensinamento, que às vezes na hora que eu vou transmitir para as pessoas, acaba deixando brechas e as pessoas compreendendo que há uma lacuna na informação que eu estou transmitindo, porque não condiz, muitas das vezes, é tão difícil, né, irmãos? Quando eu estou numa igreja, estou ali, passa ano, outro mais anos, e vai indo, as pessoas vão compreender, vão nos conhecendo profundamente, que muitas das vezes, quando eu vou pregar alguma mensagem na minha igreja local, as pessoas já sabem, a Filomena não vive dessa forma. Ela, quando, por exemplo, falta arroz e feijão em casa, a primeira coisa que ela fala, Deus esqueceu de mim, Deus está não sei o quê, já entra na murmuração. Então, é muito importante que a gente, quando vai dar um estudo, que a gente mesma possa se analisar dentro
do que nós estamos falando da aplicação prática dessa palavra e a interrelação dela, resumir com as minhas palavras. Então, o que eu estou entendendo dessa mensagem? Ela tem algum sentido para mim? Tem um sentido não só para mim, tem um sentido para a igreja que está me ouvindo, que muitas das vezes, não sei você, já houve um tempo, aqui em Goiânia pelo menos, que as pessoas na hora que iam pregar procuravam as palavras mais difíceis que tinha. Para quê? Para eles mostrar que tem muito conhecimento. E é para isso que serve a Bíblia? Não, pelo contrário. Desculpem, gente, a minha cachorra está bem aqui em cima de mim, mas vai dar tudo certo. E aí, então, é muito importante que a gente compreenda essa questão de eu aplicar essa palavra dentro do meu viver cristão, para que essa mensagem ela seja compreensível àqueles que, portanto, estão me ouvindo. Bom, então, vamos seguir, acho que tem mais um slide, né? Porque aí eu quero ir na prática aqui rapidinho. Isso. Primeiro momento, nessa etapa, são de extrema importância as perguntas de que tipo, como, quem, como foi escrito esse versículo, quem foi que escreveu, a quem, onde, quando, por quê e de quem, tá? Então, pegarmos aqui, foi o apóstolo Paulo que escreveu, foi para os filipenses, a igreja de Filipos. Em qual circunstância que ele escreve essa mensagem? Ele escreve para mostrar a gratidão que ele tinha por aquele povo de Filipos. Pelas dádivas que ele recebeu, não. A gente compreende aqui, nessa mensagem, que ele estava muito mais agradecido pela igreja de Filipe ter se lembrado dele. Então, ele exulta de alegria por ter sido lembrado, não só pelas bênçãos que ele recebeu, a bênção foi muito boa, mas a igreja ter se lembrado dele, ele exultou muito de alegria, né? Segundo momento, o passo seguinte é a descrição do pensamento principal, que eu estava aqui informando. O apóstolo Paulo, ele se alegra por ter sido lembrado pela igreja de Filipe, porque ele passou por muitas dificuldades. Então, muitas das vezes, quando ele falou aquela mensagem ali, eu sei estar aflito, é porque ele passou por aflições, né? Então, quando a igreja de Filipe lembra dele, manda uma cartinha para ele com uma bênção, aí ele se alegra bastante. Terceiro momento, depois de termos descrito o sentido essencial de cada versículo, devemos então buscar o sumário dos pensamentos. Isso que muitas das vezes não está saltado aos nossos olhos. A gente precisa ler 1, 2, 3 vezes para a gente entender em qual sentido que isso, aquela mensagem, ela foi escrita, para quê? Qual era o sentido verdadeiro daquilo? A gente vê que aqui nesse momento aqui, ele vai trazer exatamente a questão de agradecer, de ter sido lembrado por aquela igreja que estava longe dele, mas ao mesmo tempo estavam perto, intercedendo, orando e desejosos de abençoá-lo, né? Vamos seguir mais um. Bom, antes de irmos para as perguntas, eu quero propor aqui, eu acho que temos um tempinho ainda, bastante curto, mas temos, quero propor, sim? Alguém falando? Quero propor a gente ler o versículo de 2 de Timóteo, vamos, portanto, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, todos, para que a gente acompanhe aqui o nosso trabalho, antes das perguntinhas. 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Vou estar lendo, os irmãos estão aí também, eu acredito, estão com a Bíblia. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
Bom, esse é um versículo que eu escolhi. Ok. Quando nós vamos aqui no nosso, na proposta do nosso trabalho, que é análise de versículo, o que é que os irmãos entendem que esse versículo quer, no caso, transmitir para nós? Que informação que ela traz para nós? Vou ler novamente. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Acho que vocês têm costume de participar, né, irmãos? Meu amor, aí a mãozinha, né? E a opinião, sempre tentando aí para eles. Não entendi, pastor Diogo. Quando dizendo, né, é importante que os alunos aí, tu fala que tu tá é importante que os alunos levantem a mãozinha Sim, aí do Meet para poder participar, né? Chega o momento das perguntas. certo, Sempre, em todo o decorrer das aulas, a gente motiva, né, a participação dos alunos. certo. E eu creio que você também não é diferente. Você gosta que os nossos alunos Ah, participem sim, também, isso. né? O E a versículo, gente vai te nossos alunos, né, estava conquistando conhecimento. Então, nos alegra, né, quando os nossos alunos conquistam esse conhecimento. isso. Então, ele teve um momento dos poucos, né? Nossa prima, pelo menos aí, nossa carreira, ela achou que mandar essas perguntas aí. Agora vamos desenvolver junto com vocês. E nós queremos que vocês participem aí. Isso. Deixa eu até colocar aqui o microfone, ver se melhora um pouquinho. Pode perguntar, viu? Sim. Sabe, essa pergunta aqui não vai a pergunta do nosso aluno. Oi, irmãos, estou aqui esperando vocês. Podemos buscar alguns outros versículos que possam nos trazer a iluminar mais a respeito deste assunto, é, em que o apóstolo Paulo ele dá o conselho para Timóteo para que ele se apresente como um obreiro aprovado, né? Um obreiro que não se envergonhe de que ele maneja bem a palavra do Senhor. Então, lá em Josué, capítulo 1, versículo 8, nós vamos encontrar também um conselho aqui que foi dado por Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Veja aqui, por exemplo, quando eu falei aquele momento que a gente precisa compreender se essa mensagem é uma mensagem figurada ou é uma mensagem literal. Veja o exemplo aqui. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Olha aqui, é como se a pessoa andasse com o livro na boca. Será que seria isso? Não, mas é o sentido da palavra do Senhor que deveria, no nosso falar, a gente tinha que falar conforme a lei do Senhor. Isto é, que a gente tinha que se conduzir melhor, porque o momento que nós falamos, abrimos a nossa boca, as pessoas compreendem, esse é servo do Senhor verdadeiramente. Aquele que fala, a sua palavra é sempre sim, sim, não, não. Então, a orientação que ele traz para o seu povo é uma orientação que a forma como ele se conduz é a forma como ele foi orientado pela própria palavra do Senhor. Não é isso? Então, lá em Timóteo, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo
dando essa instrução direta para o seu discípulo, o Timóteo, para que ele se apresente da melhor forma possível, que se oriente pela palavra do Senhor, e ele precisava manejar bem essa palavra. Isto é, não é simplesmente, eu sei onde está escrito e acabou, e essa verdade é absoluta e acabou. Pelo contrário, vou buscar mais da parte do Senhor, vou me orientar mais para que, à medida que eu for instruindo, ou sempre que for instruir em alguma coisa, eu tenho a palavra do Senhor como aio, a palavra do Senhor como segurança no momento de me guiar. Bom, então, em Provérbios também, a gente vai encontrar, eu creio que separei também, aqui em Provérbios, capítulo 3, mas a respeito dessa palavra, que ela tem que ser o nosso guia, ela precisa estar sempre, Provérbios, eu acredito, Provérbios capítulo 3, deve ser versículo 1, né? Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Olha, quando eu coloquei lá no começo, que normalmente ao lermos a Bíblia, nós vamos ter paz, vamos ter vida, porque na verdade a palavra do Senhor, ela é vida, ela é paz verdadeiramente em nosso coração. Aqui está a gente vendo aqui em Provérbios, e, portanto, essa palavra, ela precisa estar sempre nos guardando e nos conduzindo, guardado ela no nosso coração, praticando ela, falando ela da nossa boca para aqueles que nos ouvem, e certamente eles vão prolongar os nossos dias. Como? Quando a gente não se envolve. É interessante que o meu primeiro pastor, uma vez ele falou uma palavra assim: o lugar de valente é no cemitério. Eu, meu Deus, o que é isso? Porque ele se envolve em confusão e logo, logo ele vai estar no cemitério. Então, aquele que se conduz através da orientação bíblica, certamente ele vai ter seus dias prolongados na paz do Senhor, orientado, guiado pelo Senhor, porque a palavra de Deus, ela é vida para nós, né? E como lancei o desafio aqui, mais alguma coisa a respeito de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, irmãos? Não precisa, amor, que os servos de Deus, preparados no estudo da palavra do Filho, do bom testemunho, dentro da igreja. E colocou esse pensamento aqui, e eu estou repassando para você. E nesse pensamento o que, pastor? O nosso aluno, Francisco Cardoso, Sim. quando você fez as perguntas, né, do Timóteo, ele disse que um servo de Deus, preparado no estudo da palavra e de bom testemunho diante da igreja. Preparado com a palavra de Deus. Isso. E o bom testemunho. Sim. Por isso que ele propôs aí a sua pergunta aí que ele está respondendo. Procura apresentar-se a Deus com ver aprovado. Sim. E ele está dando essa resposta para você. Tá. Tá, a resposta que ele deu foi de que procurasse se apresentar como obreiro. Ele botou aqui, um servo de Deus preparado no estudo da palavra e de um bom testemunho diante da igreja. Isso. Sim, agora compreendi, pastor. É isso mesmo. Porque para nos apresentarmos aprovados, é isso, é o bom testemunho. É verdade. Porque muitas das vezes só o falar, ele não é o suficiente para que a gente esteja, portanto, aprovados. Então, a nossa vivência, o nosso dia a dia, que é o testemunho, ele é muito importante para quem prega a palavra de Deus, de suma importância, sim.
que é aquela aplicação prática, né, pastor, que a gente falou. Isso Isso. mesmo. Deus abençoe o É Francisco. Obrigado pela cooperação aí. Sim. interessante, né? Filomena, quando Paulo ele escreve, né, né, ele também, algumas pessoas comentam, né? E eu gosto muito de estudar, né? O que comentam, né? É Sim. para o nosso enriquecimento, no segundo do conhecimento. Quando ele de próprio a Deus, ele está ali como obreiro aprovado, que maneje bem a palavra da verdade. Sim. Segundo o comentário e o estudo, e dentro do seu original, da Apple, ele diz que quando se traduz, é como se fizesse um corte reto, né? Então, aquilo que o nosso irmão Francisco ele está propondo realmente tem muito a ver, né? O aluno que estuda, que busca conhecimento e faz a aplicação desse conhecimento escondido, no caso, como resultado, dá um bom testemunho, então aquela pessoa está com a sua vida edificada na rocha, que é Cristo, que é a palavra viva, Isso. né? Sim. Eu vejo desta forma, né? Não sei se realmente você possa se acrescentar algo mais. É verdade. Verdade. É dessa maneira mesmo, pastor, que Deus possa nos dar graça, né? Para que não só a gente pregue para os outros, mas que a palavra do Senhor ela tenha um efeito primeiro em nós, na prática, na nossa vida, através do nosso testemunho de vida, e isso realmente pode trazer mudança de vida naqueles que nos ouvem, não é? Porque sem isso não traz mudança, pelo contrário, as pessoas fazem questionar, esse se diz cristão, mas a sua forma de viver, o testemunho não é, portanto, a prática. Então, traz um pouquinho de discrepância naquilo que esse obreiro fala, daquilo que ele pratica no dia a dia, na vida. Né? Que Deus nos dê essa graça de que a gente consiga interrelacionar aquilo que nós estamos pregando com a aplicação prática, né? Primeiro na nossa vida, para que a gente consiga levar isso como palavra de Deus em diante. Tem mais alguma pessoa aí cooperando? Ou já posso partir aqui para concluir? O nosso assunto ele é bem diminuto hoje, mas a minha proposta vamos fazer dessa maneira mesmo, irmãos. Vamos pegar um versículo, como foi proposto aqui, vou procurar uma leitura para eu compreender, buscar, fazer aquelas perguntinhas, como foi escrito, quando foi escrito, quem escreveu, para quem escreveu, qual era o propósito disso, para eu encontrar o sentido, para ver se isso faz parte da vida hoje. Eu estou lembrando aqui de um versículo, não sei se vai fazer sentido para vocês. Vamos lembrar quando o apóstolo Paulo, ele escreveu uma palavra lá para a igreja de Corinto, e colocou assim, as mulheres fiquem caladas. Lá naquele momento fazia sentido essa mensagem? Certamente sim. Não sei se vocês lembram desse versículo. As mulheres fiquem caladas, caso tenham dúvida na igreja, vão para casa e perguntem aos seus maridos. Fazia sentido aquele contexto? Com certeza que fazia, senão não estaria lá na Bíblia. Mas será que para nós hoje faz algum sentido? É possível nos compreender qual contexto que foi escrito. Alguns estudiosos vão trazer que a igreja de Corinto ela estava, portanto, com alguns convertidos que eram gregos, alguns eram gregos, outros eram próprios judeus. Mas existia lá próximo um templo pagão em que as prostitutas serviam lá. Então, elas de muita saliência, de muita falta de respeito e tudo mais, daquilo que se conhece no contexto judaico, e que para a igreja seria estranho. Então, o apóstolo Paulo vai orientar a igreja a que não procedam daquela forma que era procedido lá no templo pagão. Naquela época fazia sentido, mas faz sentido hoje?
Talvez não. Então, é interessante que a gente compreenda, às vezes as pessoas falam, foi uma mensagem figurada. Não era uma mensagem figurada, era literal. As mulheres teriam que ficar caladas, para quê? Para que elas não tenham, não sejam tidas como, com muita saliência dentro do templo do Senhor, que existia uma certa decência para ser ordenada. Então, para ser seguida dentro da ordem que havia a orientação bíblica. Então, naquele momento, havia um sentido naquela palavra. Trazendo para os dias atuais, é meio complicado, às vezes, simplesmente alguém falar, mulher, fica calada, não sei o quê, sendo que a gente tem como é que fala? As irmãs hoje falando, pregando, ensinando dentro da igreja. A gente teria como justificar aquela palavra? Uma pessoa pregar daquela forma, não sei o quê. Não teria como, porque há um sentido específico, como a gente falou lá no início, temporal, daquele momento, e cultural, que era, portanto, o momento judaico. Para o nosso sentido aqui, no Brasil, no ano de 2025, não teria muito sentido. Então, é muito importante, quando a gente faz uma leitura de um texto, a gente compreenda quando ele foi escrito, para quem foi escrito, qual era o propósito desse texto, faz sentido nos dias atuais, nos perguntarmos e, às vezes, anotarmos aqui, fazer as nossas anotações, para que depois a gente faça uma comparação desse versículo com algum outro que, por acaso, como a gente falou, o próprio Senhor utilizou da Bíblia para explicar a própria Bíblia. Então, para que a gente possa encontrar essas respostas dentro da própria palavra do Senhor. Tá bem? Então, é nesse sentido que aqui essa parte que a gente estava lendo do capítulo da página 41 até a página 48, que a gente fala sobre análise, versículo por versículo e análise analítica, é isso. Pega o versículo, vamos decompô-lo para que a gente compreenda qual era o sentido dessa mensagem e pregarmos a respeito de forma mais compreensiva, trazendo todo o sentido necessário para a compreensão desse versículo. Tá bom? Para mim, pastor, não tendo nenhuma pergunta, estou agradecida por esse momento que a gente passou aqui juntos e estou à disposição para qualquer dúvida. Interessante, né? E você propôs, para você pode dizer aqui, na congregação do tempo do Plano de Livro, eu sou um crente que viu 2 anos. Em 1990, atrás, né, a gente via como nossas lideranças começavam as mulheres. E de 1990 para cá, a gente viu, como hoje a igreja, dá oportunidade, né, para o crescimento, né, do ensinado feminino, né? Eu me lembro da época que nossa liderança dizia, as mulheres ficam paradas, não pode falar, só pode aceitar dia, produtora Deus é alemã. Então, eu vivi essa cultura, né? Eu vivi essa cultura, né? Eu posso dizer que eu sou crente, eu sou crente que viveu essas 2 épocas áureas da Assembleia de Deus. É verdade. Então, a forma como hoje a gente percebe, né, o avanço do conhecimento, né, das mentalidades hoje, que hoje as mulheres elas se destacam de uma forma maravilhosa, tanto na igreja, né, como também em outras áreas sociais, políticas. A gente vê isso. Eu louvo a Deus, né, por esse momento tão precioso, né, que Deus nos permite ouvir um pouco da sua pessoa. E é muito bom, né? Se nossos alunos, ainda estou ainda motivando os alunos que mais ativo, viu? Participarem, perguntarem. Eu disse para ele, quando a aula ao vivo,
É muito bom que você tira as dúvidas, que você lê um versículo, um capítulo, um versículo da dúvida, que gere uma curiosidade, um ponto de pergunta. Aproveita os professores aí, nós estamos perdendo. Não foi falta de motivação. Motivação, eles sabem que eu, toda segunda-feira, a gente bate na mesma técnica. Pergunta e aproveite. Essa aula está sendo gravada. Ela vai lá para o canal de YouTube, né? Eles vão ler. E nós, quando vocês quiserem perguntar, nossa querida Filomena não vai poder responder isso. Né? Eu somente queria agradecer. Né? Para mim, um vínculo, né? Estamos distantes de espaço, mas estamos tão perto de um verdadeiro sentimento cristão que eu tenho, né, com o Filomeno, que eu tenho também com o pastor, né, o Igor Mazinho. É uma honra, né, esse povo maravilhoso abriu espaço no seu tempo, que são tão preciosos. Né? Principalmente aí a Filomeno, que essa mulher aí, Deus, né, com espaço aí abençoado. Eu tenho muito que agradecer a sua pessoa, Filomeno, que Deus abençoando, e dando bênção sobre bênção. Eu não sei o que tem que dizer com isso, né? A Bíblia fala, né? Bênção sobre bênção. Amém. Para nós também é bênção sobre bênção. Deus abençoe, viu, pastor? Muito obrigada pelos alunos. Poder, um do grupo da diretoria sempre ministrando aula conosco. Né? Aquele que nossos alunos também, eles estão encaladinhos, estão só falando aqui pelo chat de campo. A Thalita, né, Cavalcante, muito bom. O Francisco, glória a Deus. A Rochelle, Maria, diz assim, uma aula excelente. E aí vai, né? Então, os alunos estão gostando. Né? Aqueles alunos que ficam só falando das escondidas. Amém. Mas eu conheço tem pregadores aí que é uma bênção. Né? O Rochelle é uma pregadora bênção. Né? É, Francisco, Deus tá aí, ó. abençoe. Gente, vocês gostaram mesmo da aula? Se vocês gostaram aí, né, São Paulo aí, mostra aí para nossa, né, nossa guerreira aí, nossa governadora, né? Olha aí, né? Coisa maravilhosa. E ela responde bem. Eles são palaceiros. Tá? Obrigada. Deus abençoe, pastor, a todos vocês, viu? Isso aqui agradecendo, agradecendo de todo o nosso coração. Eu gostaria muito que, ao encerrar, que você orasse por nós, nos abençoasse, né? Amém. Por essa bênção. Sim, Para mim vamos. é uma honra. Amém. Querido Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esse momento que o Senhor nos deu. Estamos aqui na aula, junto com a Igreja de Sobral, com os irmãos ali, meu Deus. Que o Senhor continue, Jesus, conosco, nos abençoando, abrindo e dando-nos entendimento das Santas Escrituras. Te agradecemos, meu Deus, porque Tu és gracioso. O Senhor dá liberalmente o conhecimento àqueles que te pedem. Muito obrigada. Nós estaremos nos esforçando, Senhor, a te buscar mais, a conhecer mais da tua santa e gloriosa palavra. Agradecemos, meu Deus, pela vida do pastor Laerte, pela vida do pastor Diogo e de todos os monitores, os líderes que o Senhor tem levantado, aos alunos, meu Deus. Muito obrigado. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esta instituição também que o Senhor nos dá, de estar conhecendo mais da tua palavra, Senhor, através do seminário. Muito obrigado. Entregamos as nossas vidas e nos empenhamos, Senhor, a buscar a tua palavra, Senhor. Obrigado que o Senhor continue conosco, nos enchendo de tua graça, querido Espírito Santo de Deus. Continue conosco e nos abençoando, Senhor, com a tua presença. Obrigado, Senhor Deus. Amém. Qual aí, Lacan? Lacan, usa do céu, bom. Eita, glória! Deus abençoe, pastor. Amém. Um Amém. grande abraço. Muito Amém. obrigado. Um abraço para o nosso pastor, o Babazinho. Deus dê muita vitória. Amém. Um bom descanso a todos. Pai, Senhor. Meu Senhor, Pai, Senhor. Muito obrigado a todos. Uma ótima noite. Fiquem com Deus. Amém, Pai.